Fala, meus queridos. E aí, vamos para a terceira parte de precipitação? Longo, né? Mas está acabando, rapidinho acaba, tá? Então, nós vamos agora falar sobre um item muito importante da precipitação, que são as precipitações intensas. Por que que elas são importantes? Principalmente porque são as chuvas em que nós vamos usar em projetos hidráulicos, tá? Por quê? Porque são esses tipos de chuva que causam as famosas enchentes, que trazem prejuízos materiais, prejuízos de vidas e também doenças de veiculação hídrica, principalmente a leptospirose, que é aquela doença transmitida pelo rato. Bom, os prejuízos materiais estão atrelados a casas, plantações, infraestrutura, e perda de vida é um pouquinho mais difícil da gente mensurar, porque nós temos que valorar uma vida quando acontece algum prejuízo em um evento de enchente, perde-se uma vida, essa vida tem que ser valorada para indenização das famílias. E quanto que custa uma vida? Ah, professor, mas é uma pessoa que ganha um salário mínimo. Tá bom, mas se essa pessoa virasse o novo Steve Jobs aí, tivesse uma sacada e, enfim, então é muito difícil valorar a vida. Ou então, supondo que essa pessoa, mesmo com salário mínimo, ela alimente a família dela. E aí, essa pessoa não alimentando mais, é ela, a família dela, enfim, são todos esses que acabam sendo prejudicados indiretamente. Mas nós podemos também aí, ó, ter problemas de plantação, perder lavouras, né, culturas por conta de chuvas intensas. E não só, né, problemas materiais, mas também problemas de saúde pública. Bom, de posse dessa chuva de projeto, nós vamos dimensionar estruturas hidráulicas e, basicamente, nós vamos analisar com que frequência que nós queremos que essas nossas estruturas hidráulicas elas não tenham capacidade de, de suportar um determinado evento. Por que isso, galera? Porque é o seguinte, eu poderia fazer uma infraestrutura, sei lá, de 100 anos de tempo de retorno, beleza? Só que eu estou falando que eu vou fazer uma sarjeta e um bairro residencial. Pouca movimentação de pessoas, pouco risco de eu perder vidas, enfim, é uma região que eu não, que se a minha sarjeta não trabalhar legal, não vai causar tanto prejuízo nem material e nem de vida. Agora, me parece que uma chuva a cada 100 anos, ela me parece razoavelmente grande ou intensa, que pode não ser interessante para a gente colocar esse tipo de chuva, ou essa chuva tão intensa, para um bairro. Porém, se a gente estiver falando de uma hidroelétrica, por exemplo, imagina a gente dimensionar uma hidrelétrica só para 100 anos, e vem um evento aí de chuva que nunca foi registrado, inclusive, e rompe aí a Itaipu, ou seja, fica Brasil, Paraguai e Argentina sem energia elétrica. Todas as cidades que estão para baixo acaba sendo lavada pela água, pela correnteza da barragem rompendo. Tanto que para esse tipo de hidrelétrica nós trabalhamos com chuvas milenares, ou seja, elas suportam um evento de até 1000 anos de tempo de retorno, ou seja, ele tem a probabilidade de ocorrer ou ser superada a cada 100 anos. Até porque, para uma hidrelétrica, né, esse tipo de situação ela é relevante. Bom, o que nós analisamos em uma precipitação? A altura, o quanto precipitou, a área em que ocorreu essa precipitação, a sua duração e a sua probabilidade de ocorrência. A partir dessas 4 informações, nós geramos uma curva ou uma equação que ela é chamada curva intensidade, duração e frequência, mais conhecida como IDF. O que essa curva ela representa? Ela representa uma intensidade que ela é dada em milímetros por hora, tem que ser uma intensidade. Em função, não é furação, né? Em função da duração, que seria o tempo da precipitação,
e em função da frequência com que ela acontece, que é o tempo de retorno. Ou seja, a gente relaciona o tempo da chuva, ou seja, lembra que uma chuva com menos tempo de duração ela é mais intensa e uma chuva com mais duração ela é menos intensa. O tempo da precipitação é inversamente proporcional à intensidade dela. Porém, o tempo de retorno, ou seja, a chuva, quanto maior é o tempo de retorno, mais rara ela é de acontecer. Se ela é mais rara de acontecer, ela tende a ser uma chuva mais intensa. Então, o tempo de retorno ele é diretamente proporcional, porém, o tempo da chuva ele é inversamente proporcional à intensidade da chuva. Como que nós fazemos isso? Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês, mas depois lá no gráfico mais para frente vai ficar um pouquinho mais fácil. Nós temos que pelo menos ter uma série estatística de pelo menos 15 anos de dados de pluviógrafos. Então, só relembrando dois probleminha. Já é difícil nós termos pluviógrafos. Também é difícil nós termos 15 anos de dados que não seja de pluviógrafos. Então, nós temos duas limitações para a gente gerar uma IDF que ela é representativa. Bom, mas tendo de posse um pluviógrafo que mede a chuva em menores intervalos de tempo do que um dia e com pelo menos 15 anos de dados de chuva, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar as maiores chuvas para determinados tempos de duração. Geralmente, esses tempos são 5, 10, 15, 30, 1 hora, 12, 24, 2 dias e 5 dias de duração, tá bom? Então, nós vamos selecionar as maiores chuvas de cada ano com esses intervalos de duração, tá? Feito isso, nós vamos organizar da maior intensidade para a menor intensidade. Vamos dar a ordem, então, por exemplo, 1, 2, assim por diante, sei lá, até a ordem 150, tá? E aí nós vamos descobrir o tempo, que aqui seria a frequência, a ordem, perdão. Aí nós vamos descobrir a frequência e vamos descobrir o tempo de retorno. E aí nós vamos pegar o seguinte, qual que é o valor da chuva com tempo? Perdão, qual que é a intensidade da chuva? Com o tempo de 5 minutos, beleza? E 5 anos de retorno, 10 anos de retorno, 15 anos de retorno. Então, nós vamos pegar essa intensidade e essa intensidade. O que mais nós vamos fazer? Vamos lá para a chuva de 10 minutos. Também vamos pegar a de 5, a de 10, a de 15, vamos ter a intensidade dela. Ou seja, nós vamos pegar todas as chuvas de 5 anos de tempo de retorno para cada um dos tempos de duração da chuva, 5, 10, 15 minutos. Vamos pegar todas as chuvas de 10 minutos para 5, 10, 15 anos e assim por diante de tempo de retorno. Deixa eu ver se eu passando aqui para o gráfico fica um pouquinho mais fácil. Olha só que gráfico que nós vamos usar, ou nós vamos gerar, que é um gráfico de curva IDF, típico, é um gráfico qualquer, tá? Não é específico de uma cidade. Mas olha só, tá vendo? Vamos colocar aqui 5 minutos. Quando eu subir essa linha de 5 minutos, eu vou bater aqui nessas primeiras chuvas aqui, ó. Esse primeiro ponto, o que quer dizer? A intensidade máxima de precipitação que acontece a cada 2 anos de tempo de retorno, ela é de 135 milímetros por hora. A chuva de 5 minutos com 5 anos de tempo de retorno, seria esse outro valor aqui, seria praticamente aí 160 milímetros. A chuva de 5 minutos e 100 anos de tempo de retorno
seria uma precipitação de, sei lá, 265 milímetros por hora. Ou seja, eu peguei, como que fizeram esses gráficos? Pegaram as máximas precipitações anuais, as máximas intensidades de precipitações anuais com duração de 5 minutos e obteve esses pontos aqui. Beleza? Pegaram-se as chuvas com duração de 10 minutos agora para 2, para 5, para 10, para 25, para 50 e para 100 e plotaram no gráfico. Depois, vou facilitar aqui, eu vou para chuvas de 30 minutos, tá? Para 2, para 5, para 10, para 25, para 50 e para 100. Pegaram chuvas lá de 2 horas agora, ó. De 2 horas, 160 minutos. Também para 2, 5, 10, 25, 50 e 100. Bom, feito isso, a gente vem e traça uma reta, uma curva, juntando todos esses pontos. E aí, cada curva dessa, então, ela vai representar a precipitação de 100 anos, de 50 anos, de 25 anos, de 10 anos, de 5 anos e de 2 anos. Vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos começar a interpretar aqui esses gráficos, ó. Primeira coisa, quanto maior o tempo de retorno, maior são as intensidades. Tudo bem ou não? Perceba que a chuva de 100 anos sempre está acima da linha das chuvas de 50 anos. Por quê? Quanto maior o tempo de retorno, mais rara é a precipitação, consequentemente, mais intensa é a precipitação. Tranquilo ou não? Outra coisa, vamos comparar aqui na curva de 2 anos, em 70 minutos, e uma chuva de 70 minutos, e em 10 minutos, também uma chuva de 2 anos. Ou seja, quanto maior o tempo de duração da chuva, menor é a intensidade. Então, vamos lá lembrar das nossas chuvas aqui na cidade. Quando dá aquele temporalzão que alaga Campo Grande, o pessoal fala, essa chuva acontece a cada 5 anos, acontece a cada 10 anos. Ou, nossa, a chuva que aconteceu hoje fazia 20 anos que ela não acontecia. O que quer dizer? Quanto mais rara é a chuva, mais intensa ela foi. Outra coisa que a gente ouve, hoje teve 30 minutos de chuva muito intensa. Ou seja, foi uma chuva de curta duração, e que teve uma intensidade alta. Quando fica lá 3, 1, 2 dias chovendo sem parar, dá aquela chuvinha mais fraquinha. Resumindo, galera, esse gráfico da IDF, ela está representando tanto quão mais raro é a intensidade da chuva, mais intensa ela é, e quanto mais curta é a precipitação, tempo de duração dela, mais intensa ela é. Tranquilo? Que é o que acontece aí no nosso dia a dia. Então, a curva IDF, ela pode ser representada também por uma equação. Ou seja, esse tipo de equação que está aqui embaixo, ela representa aquele gráfico que nós vimos no slide anterior, tá? Algumas limitações dessa IDF. Ela é satisfatória para chuvas entre 10 minutos e 24 horas, para tempo de retorno maior do que 100 anos, ela não tem um resultado legal, até porque, gente, é raro a gente ter estações que tiveram mais de 100 anos de dado. Se eu não me engano, a estação que mais tem análises, dados no nosso país, tem na casa aí de 70, 80 anos, tá? Então, como a gente nunca teve essa série de 100 anos, então como que a gente vai poder afirmar que essa equação ela tem uma boa aceitação, tá? Para a obra de engenharia, nós usamos geralmente o tempo de precipitação entre 10 e 30 minutos,
que basicamente é o tempo de concentração ou de contribuição de uma área que a gente queira trabalhar. Ou o tempo de concentração da bacia hidrográfica, ou o tempo de contribuição de uma área específica, por exemplo, de um loteamento. Tá? O tempo de retorno, via de regra, nós usamos entre 2 e 10 anos. Para microdrenagem, nós usamos 2 a 10 anos. Tá? Para macro drenagem, que seria canais, nós usamos seria ideal 25 a 50 anos, tá? E para sistemas de barragem, né, para estruturas de barragem, o ideal é pelo menos a gente ter uma estrutura que suporte 100 anos de tempo de retorno, tá bem? Por que drenagem, a microdrenagem a gente não usa mais que 10 anos? Porque, vou fazer grosseiramente, mas lá para frente vocês vão ver um pouquinho isso comigo de novo. Nós temos assim um gráfico de tempo de retorno por custo da obra, tá? Geralmente acontece o seguinte, ó, o custo da obra ele aumenta exponencialmente, tá? Porém, o tempo ele aumenta linearmente, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que acontece? Entre 2 e 10 anos, nós vamos estar muito próximo a essa situação aqui, em que a linha do tempo, beleza? Ela cruza com a linha do investimento. Então, é quando a gente tem o custo-benefício mais adequado. Por quê? Que eu não pego mais tempo de retorno. Porque assim, galera, pode ser que, sei lá, eu aumente 5 anos de tempo de retorno, porém o meu custo da obra, ele aumente em, sei lá, eu aumentei 5 anos e eu dobrei o valor da obra, tá? Vou exagerar aqui. Então a gente fica com uma obra cara e que não necessariamente a gente está tendo uma proteção maior, tá bom? Então a gente usa essas questões de tempo de retorno em função também do quanto financeiramente nós queremos proteger. Bom, a equação EDF ela tem esse jeitão aqui, em que ela é diretamente proporcional ao tempo de retorno e inversamente proporcional ao tempo de duração da chuva. Quais são os outros elementos? O A, o B, o C e o D, eles são parâmetros característicos da IDF, ou seja, são parâmetros estatísticos, tá? Que inferem aquelas várias curvas que nós vimos no gráfico anterior. Ou seja, ele é obtido através de regressões matemáticas para que gerem resultados de intensidade da chuva adequado aos dados que foram registrados pela estação, pelos pluviógrafos, perdão. Só outra questão, galera, essa equação ela pode ser dada também com Kzinho minúsculo, Azinho, Bzinho e Czinho. Tá? Essa é a única diferença. A gente pode ver ela ou ABCD ou como KABC. Tá bem? Em 1957, tá? O Departamento Nacional de Obras e Saneamento, DNOS, que foi, né? O departamento foi criado lá na década de 50. Ele foi criado para justamente trazer saneamento, ou levar saneamento, na verdade, para a maioria da população, na verdade, para universalizar o saneamento no Brasil. Mas ele foi extinto agora o ano passado, em 2019, até porque ele não estava tendo utilidade, basicamente ele estava sendo cabide de emprego, tá? Então ele foi extinto porque ele não estava desenvolvendo as atividades dele. Mas no início da época dele, esse departamento teve excelentes avanços. Um desses avanços foi a chuvas intensas do Brasil. Eles fizeram uma tabela com chuvas intensas para todo o Brasil, não só para capitais, mas para várias cidades e para várias estações pluviométricas que nós tínhamos no Brasil. E aí, essa foi a primeira publicação em que nós tivemos, de fato,
várias equações IDFs para várias regiões do Brasil e que pudéssemos começar a trabalhar legal com sistemas hidráulicos, tá? Já em 2009, o autor Santos, ele atualizou para o Mato Grosso do Sul essas equações, né, os valores estatísticos das equações intensas do Brasil, ou perdão, de Mato Grosso do Sul, que eu apresento para vocês aqui embaixo, ó. Agora, só para vocês verem, ó, aqui está falando em K, Azinho, Bzinho e Czinho, tá? Então, só para vocês verem, lembrarem lá da equação anterior. Então, eu tenho para vários municípios, ó, Água Clara tem 4 estações, Amambai tem 3 estações, Anastácio uma, Naurilândia, enfim, para várias estações do nosso estado, o autor Santos, ele determinou quais são os valores. O que eu quero que vocês avaliem, eu percebam, tá vendo que os parâmetros B e os parâmetros C, eles estão iguais, tá vendo? 10 e 0,7419. O que ele fez? Ele não chutou esses valores aqui, tá? Ele verificou que, para o Mato Grosso do Sul, o ajuste do tempo da precipitação, estatisticamente, ele é bem representativo, ou ele resulta em resultados próximos àqueles que foram registrados. Então, por isso que ele optou por fixar esses dois valores e alterar o K, alterar o Kzinho e o Azinho, que dependem ou são diretamente proporcionais ao tempo de retorno. Ou seja, ele quis levar em consideração a variabilidade do tempo de retorno como sendo um fator preponderante para precipitação intensa. Então, para Campo Grande, vocês podem ver aí que tem 4 estações. Provavelmente deve ter alguma estação aí que vocês trabalharam. Ó. Vejam se aquele gráfico que vocês obtiveram, a estação de vocês está aqui, que aí vocês terão a chuva intensa ou a IDF dela para vocês aí, tá? Então, ó, Caracol, Chapadão, Corumbá tem vários, né? Até porque o município é o maior município do estado, é enorme, né? Então tem várias estações no município, não necessariamente na área urbana, né? Na verdade, a maioria aqui é tudo área rural, tá? Coxim, Glória de Dourados, Miranda, Ponta Porã, Ribas, Dourados, ó. Dourados tem só 2, que é um município pequeno em termos de área, né? Ribas, Rio Pardo também, o segundo maior município do estado, tem bastante. Três Lagoas tem bastante, galera, mais por conta das hidrelétricas que tem lá, tá? Então acaba tendo um pouquinho mais de cuidado por conta dessa demanda lá. Mas vocês podem perceber aí, ó, que para todo o estado nós temos as equações IDFs. Professor, mas na minha cidade aqui não tem. É normal, tá, galera? Não tem, porque provavelmente não tem estação. Então, o que é recomendado? De fato, se elaborar a IDF para o município que você vai trabalhar. Porém, pode ser que vocês tenham limitação de dados pluviógrafos, né, dados de pluviógrafos nas regiões que vocês forem trabalhar. Então, usar uma ou 2 estações que estão próximas do seu município e fazer uma inferição, fazer uma análise cuidadosa dessa precipitação a partir dessa sua estação mais próxima, acaba sendo interessante para vocês poderem gerar resultado e ter dados aí para vocês poderem fazer a estrutura hidráulica de vocês, tá? E para Campo Grande, mais específico, o professor Tucci, que inclusive é um dos professores que nós referenciamos aqui na nossa disciplina de hidrologia, em 2009, isso aqui foi no plano diretor de drenagem urbana de Campo Grande, tá? Ele desenvolveu, ele atualizou a nossa equação a partir de mais dados que tinha, de mais estações. Então, ele não trabalhou só com uma estação, ele trabalhou com várias estações que tinha na área urbana de Campo Grande. E como o objetivo era a área urbana, ele criou a estação, ele elaborou a equação para a área urbana de Campo Grande. Se vocês voltarem e verem os slides para trás, vocês verão que esses valores aqui eles sofreram
significativos ajustes, tá? E, no final das contas, a intensidade da precipitação ela ficou maior. Professor, mas por que essa intensidade ficou maior? Vamos lá, apesar de diariamente, anualmente, as chuvas estarem sendo cíclicas em termos de volume, né, anual, ultimamente as precipitações elas têm ficado cada vez mais intensas, tá? Acho que vocês têm percebido isso também. Tem mais dias sem chuva e quando tem a chuva vem aquela pancadona forte. Então, o professor Tucci, ele buscou também alinhar o que está acontecendo mais recentemente, né? Qual que é o cenário mais recente de chuvas aqui no município, para que ele pudesse gerar uma equação que representasse de fato o cenário atual e, consequentemente, as estruturas hidráulicas que forem dimensionadas a partir dessa equação possam de fato suportar aquilo a que elas serão submetidas. Então, de novo, ó, tempo de retorno, duração e os coeficientes A, B, C, D, que são os parâmetros característicos da IDF nova aí de Campo Grande. Bom, como atividade, galera, eu queria que vocês calculassem para o município de Campo Grande, para Três Lagoas, a intensidade de precipitação com 10 minutos de duração e tempo de retorno de 10 anos. Podem subir esses valores, tá? Escritos. Eu vou colocar essa atividade para vocês escreverem lá os valores que vocês encontraram para a gente poder discutir lá no nosso fórum, tá bem? E também eu quero que vocês, isso é uma atividade a 4.9, é para vocês fazerem e subirem um arquivo escrito, tá? Faça para ao menos uma cidade do estado, pode ser as primeiras, as segundas, enfim, pelo menos para cada uma daquelas cidades que nós temos no estado, aplique a IDF para elas, veja o que acontece, tá? Vai tendo aí para 10 minutos e 10 anos de duração, vamos ver quais resultados que vocês têm e discutam. Professor, na região norte as chuvas são mais intensas, na região sul as chuvas são menos intensas, na região leste ela é mais moderada, Campo Grande ela está mais meio a meio, enfim. Façam essa discussão aí do que vocês encontraram norte, sul, leste, oeste e centro do Mato Grosso do Sul, para vocês começarem a interpretar em relação ao clima também. O clima no norte é mais seco, porém as intensidades das precipitações elas são mais fortes. Por que isso? Porque chove menos. Quando vem eu estou chutando aqui, tá? Eu não sei. Mas quando vem uma chuva, ela vem aquela pancadona forte. No sul é um clima mais ameno, um clima mais frio, está mais próximo das regiões subtropicais, então as chuvas lá tendem a ser menos intensas e com maior quantidade de dias de chuva, tal. Enfim, tentem interpretar os resultados que vocês obtiveram em função da região do estado e em função do clima. Façam assim, pelo menos então faz para um município só, façam 5 só, tá? Um para o norte, um para o sul, leste, oeste, Campo Grande. Aí a gente avalia, a gente discute lá no fórum quais foram os resultados, tá bem? Então, essas duas atividades eu vou colocar em texto para a gente poder discutir o que está acontecendo. E para finalizar, nós vamos trabalhar com essa questão de precipitação de projeto. Como nós não temos a questão de precipitação intensa, tá, pessoal? Como nós não temos tantos pluviógrafos, nós podemos, a partir da precipitação intensa, ter uma ideia de quanto que da precipitação intensa, nós podemos ter ideia de qual que foi o período da chuva, por exemplo, durante uma chuva de 1 hora, qual que foi a maior intensidade ao longo dessa chuva de 1 hora, porque nós sabemos assim, que a chuva de 1 hora, ela geralmente começa mais intensa e ela tende a ser mais fraca para o final, certo? Então a gente quer saber, lá no tempo de 30 minutos, qual que foi a intensidade naqueles 10 minutinhos só? Que pode ser que só nessa intensidade nesse intervalinho, eu tenha causado um problema grave. Como que nós chamamos isso?
Como que é o método que nós vamos usar para saber isso? Esse método ele chama método de blocos alternados, tá bem? Em que a gente determina a duração de uma precipitação, por exemplo, de 20 minutos. A gente vai determinar intervalos de discretização, geralmente de 5 em 5 minutos. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a intensidade para 5, para 10, para 15 e para 20 minutos, todas elas com o mesmo tempo de retorno. Depois, nós vamos calcular a altura pluviométrica acumulada para cada duração. Depois, nós vamos desacumular para cada intervalo e vamos distribuir as alturas pluviométricas desacumuladas. Finalmente, nós vamos elaborar o hietograma. Estão lembrados do hietograma? Nós fizemos a hietograma mensal. Agora, nós vamos fazer um hietograma para um evento de chuva. Eu sei que ficou um pouquinho em dúvida essa questão do método dos blocos alternados. Mas eu vou fazer um videozinho com vocês desse exercício, que seria o 10.10, mas é o exercício 4.10. Então, para Campo Grande, nós vamos discretizar uma chuva de 30 minutos em 5 minutos, para um tempo de retorno de 10 anos e vamos fazer o hietograma, tá bem? Vou fazer o videozinho aqui e subo em seguida para vocês poderem trabalhar, tá bem? Para vocês poderem entender. E daí vocês podem fazer, de repente, uma atividade, pegar de um município que vocês gostaram aí e fazer o blocos alternados. O que vocês acham? E assim nós acabamos o nosso... Aqui, ó, vou deixar para vocês, já tem aqui a atividade. Então, o exercício 4.11 vai ser atividade, ó. Para Três Lagoas e Sonora, escolha um só, ou Três Lagoas, tá? Ou Três Lagoas, ou Sonoras, ou Sonora. Faça o bloco alternado de 5 em 5 minutos para 50 minutos, tá bom? E mesmo ano, ó, 10 anos de tempo de retorno e faça o hietograma. Então, essa vai ser a atividade para vocês fazerem, tá bom? E, para dar continuidade, os próximos capítulos serão geração de escoamento superficial, ou seja, choveu, vai escoar, e hidrograma unitário, que nós vamos ver em seguida. Tá bem, galera? Valeu, um abraço, até a próxima.